E aí, tudo bem? Olha, na hora de pensar em estudo, em carreira, é super normal a gente se sentir meio perdido, né? São tantas opções. Mas hoje a gente vai desvendar juntos um mapa da educação profissional aqui no Brasil. Vamos entender as trilhas, os atalhos e, claro, os destinos que podem levar a uma carreira de sucesso. Pois é, tudo começa com essa pergunta, né? Qual o próximo passo? A gente pode pensar na educação como uma grande jornada mesmo, e cada decisão é uma porta que se abre. Não importa o momento, se é no fim do fundamental, no meio do ensino médio ou até para quem já está no mercado e quer uma qualificação nova. O mais importante é entender o que vem pela frente. E olha que legal, para guiar essa jornada toda, existe um tipo de mapa oficial. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB. Pense nela não como uma lei chata, mas como o manual que desenha todas as rotas possíveis. É ela que define as regras do jogo e o mais importante de tudo, garante que todos esses caminhos diferentes possam se conectar lá na frente. Bom, a primeira grande encruzilhada nessa jornada geralmente aparece no ensino médio. É aquele momento em que a formação geral, sabe, português e matemática, pode se encontrar com a preparação para o mercado de trabalho. É uma decisão e tanto que pode realmente moldar os próximos passos na carreira. E é exatamente aí que entra a educação profissional técnica de nível médio. A LDB deixa isso bem claro, olha só. Não é só sobre estudar as matérias que a gente já conhece. A ideia aqui é adquirir habilidades técnicas, bem específicas, sabe? É uma qualificação profissional que já coloca o estudante, um passo à frente no mercado de trabalho. Basicamente, a lei abre duas grandes avenidas para essa formação. A primeira é a forma articulada, que é quando se faz o técnico junto com o ensino médio. A outra é a subsequente, que é para quem prefere terminar o ensino médio primeiro e só depois fazer o técnico. A grande diferença, como dá para ver, é o timing, é o quando a pessoa decide fazer. Certo? Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Digamos que a escolha foi pela forma articulada, ou seja, fazer o técnico e o ensino médio ao mesmo tempo. Bom, mesmo aí, o caminho se abre em mais algumas opções, e é super importante entender essas diferenças para ver o que faz mais sentido para cada um. Essa forma articulada, então, se divide em duas modalidades principais. E essa escolha vai impactar em tudo. Como os estudos são organizados, como funciona a matrícula, até onde se vai estudar. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Olha só que prático esse resumo. De um lado, tem a modalidade integrada. Aqui, a experiência é toda unificada. É uma matrícula só, tudo na mesma escola. Já do outro lado, a concomitante é sinônimo de flexibilidade. São matrículas separadas, o que permite fazer o ensino médio numa escola e o técnico em outra, por exemplo. Então a escolha aqui é basicamente entre uma jornada integrada, mais focada, e uma concomitante, bem mais flexível. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Dar um passo para trás como se a gente fosse dar um zoom out para ver o quadro geral. Porque o ensino técnico não é uma coisa isolada, sabe? Ele não é uma ilha. Na verdade, ele faz parte de um sistema bem maior, um verdadeiro ecossistema de educação profissional e tecnológica. Pense assim, essa formação técnica é um degrau super importante, mas não é o único e com certeza não é o último. Ele se conecta com outros níveis, criando uma espécie de escada de oportunidades para quem quer continuar aprendendo e crescendo na carreira. E aqui a gente consegue ver essa escada, essa trajetória completa. A lei organiza tudo em três grandes níveis. Começa com aqueles cursos mais rápidos, de qualificação, depois vem o nível técnico, que é o nosso foco aqui, e de lá o caminho pode seguir para graduação e até pós-graduação tecnológica. É um percurso contínuo, sempre para cima. E uma das coisas mais geniais desse sistema todo é a flexibilidade. Ele permite que cada pessoa monte sua própria jornada de aprendizado. E mais, o conhecimento que a pessoa já ganhou no trabalho pode ser reconhecido, certificado, e um ponto super importante, ele também conversa com a educação de jovens e adultos, o EJA. Isso garante que sempre haja uma porta aberta, que ninguém fique para trás. Ok, vamos avançar um pouco mais para entender como tudo isso se amarra. Porque a grande pergunta que fica é, e depois? Terminou o curso técnico, pegou o diploma, e aí? Acabou? As portas se fecham ou, na verdade, elas se abrem? Como é que essa trilha se conecta com os objetivos maiores, de longo prazo? Essa é uma dúvida clássica, muita gente pensa nisso. Será que escolher um técnico significa fechar a porta da faculdade no futuro? Muita gente acha que sim, mas a resposta, que está lá na lei, pode surpreender. E a resposta está aqui, preto no branco, direto da fonte. A própria LDB garante que o diploma técnico não só vale em todo o Brasil, como, e essa é a parte mais importante, ele habilita
ao prosseguimento de estudos na educação superior. Ou seja, não é um beco sem saída, é uma ponte. E não é uma ponte qualquer, é uma ponte bem sólida. A lei vai além. Ela diz que as faculdades e universidades precisam criar maneiras de aproveitar o que foi aprendido no curso técnico. Na prática, isso significa que todo aquele esforço é reconhecido e pode até, quem sabe, diminuir o tempo na graduação. É uma verdadeira vantagem estratégica. Então, no fim das contas, a mensagem principal é essa. A educação profissional não é uma escolha que prende alguém a um único caminho. Pelo contrário, ela é como um mapa. Um mapa super flexível, cheio de rotas que se cruzam, que se somam e que permitem construir uma carreira sólida, que está sempre evoluindo. Então, fica aqui uma reflexão para a gente fechar. Agora que o mapa está na mão e as regras do jogo estão mais claras, a pergunta muda, né? A questão deixa de ser o que dá para fazer e passa a ser o que eu quero construir. Com tantas trilhas disponíveis, o poder de desenhar o próprio futuro profissional está de fato nas mãos de cada um.